Olá, eu sou o professor Marco Ramos, professor da Escola Evangélica, e hoje nós estamos dando sequência ao nosso projeto Escola do Futuro, dentro do projeto Aula Online. E hoje nós vamos dar sequência à terceira parte das nossas aulas que temos visto anteriormente sobre pH, também chamado potencial hidrogênio iônico. Preste atenção. Bom, na primeira e na segunda aula nós falamos um pouco sobre o que é o pH. Para a gente se atualizar, vamos rever um pouco esse assunto. pH é a propriedade das substâncias que determinam se elas são ácidas, se elas são neutras ou se elas são básicas. Nós vimos nas aulas anteriores que esse valor ele vai mudar, ele vai variar desde 0 até quase 7, que nós consideramos pH ácidos. O valor 7 exatamente é considerado pH neutro. E acima de 7 até 14 é considerado um pH básico ou alcalino. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco como nós podemos mensurar esses valores. Ou seja, olhando para uma substância, como eu posso determinar se essa substância é ácida, pH de 0 até quase 7, se ela é neutra, pH exatamente 7, ou se ela é básica, pH acima de 7 até 14. Então, hoje existem várias formas de nós mensurarmos essa substância. A primeira dela, nós podemos usar um aparelho chamado pHâmetro. Esse aparelho ele vai permitir que a gente tenha uma medida direta dos valores do pH dessa substância. Esse aparelho geralmente é um aparelho de bancada, é um aparelho elétrico, eletrônico, e a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo que vai explicar de uma forma mais detalhada o que é o pHâmetro e como ele funciona. Preste atenção na explicação. Pois bem, então esse é a aparência de um pHâmetro. Ele é formado por um console, um gabinete, como nós costumamos chamar, e nesse gabinete mostra um display. Nesse caso aqui a gente já consegue ver o valor medido do pH, 8,46. O pHâmetro geralmente ele é acompanhado também com um eletrodo ou sensor, onde você precisa mergulhar ele na solução para que você possa medir o pH. Junto com esse eletrodo, que geralmente é de vidro, também acompanha um segundo sensor, geralmente ele é de metal, e ele é na verdade um medidor de temperatura, porque a temperatura influencia na medida do pH. Então se mergulha também o termômetro, para que ele possa fazer uma compensação da temperatura. Esse é a aparência de um pHâmetro, certo? Uma curiosidade, o pHâmetro não é um equipamento muito antigo. Ele foi descoberto ou inventado no século passado, por um pesquisador chamado Arnold Beckman. Ele nasceu em 1900 e faleceu recentemente em 2004. E se tornou um aparelho bastante popular em laboratórios químicos e mesmo em laboratório farmacêutico. O pHâmetro, ele não nós não temos apenas uma configuração. Eu mostrei o anterior, ele era digital, mas os primeiros eram chamado analógico, onde usava-se um ponteiro para indicar o pH, certo? Agora existe alguns ainda mais modernos, que são chamados pHâmetro de mão, que você introduz ele como se fosse um termômetro, desse termômetro digital na solução, e ele já te dá a medida no display, de uma forma imediata. Existem outros também de mão, mas que você usa um eletrodo separado, e o tradicional de bancada que a gente já viu anteriormente, com o termômetro para compensar a temperatura, certo?
Bom, o que a gente pode ainda destacar a respeito dos pH-metros? Eles precisam ser calibrados. Para isso, a gente usa uma solução chamada solução tampão. A gente encontra essas soluções em vários valores de pH, como a gente pode ver na figura, desde pH ácido, né, 1,68, 4,01, 6,86, chamado pH ácido, como também soluções de pH neutro. Geralmente ela vem no valor de 7,01. Lembrando que pH neutro é no valor de 7, mas a solução tampão ela é encontrada em 7,01. Acima disso, são as soluções tampão 9,18, 10,01, 12,45. Todas elas são soluções básicas. A gente aprendeu que acima de 7 a solução é básica. Essa solução tampão é para calibrar o pH. Toda vez que você vai fazer uma análise com o pH-metro, principalmente esses de sensores de vidro, de eletrodo, você precisa primeiramente calibrar. Então, por isso que você mergulha nessas soluções tampão e você vai conferir no pH-metro se o valor está batendo com o valor da solução que você já conhece. E se estiver errado, ele tem ali um dispositivo, um botão de ajuste, que você acerta o valor que está mostrando no display igual o valor da solução tampão. O pH-metro, né, ele apresenta essas soluções tampão de vários valores, mas geralmente se usam 3, basicamente. Uma ácida, que a gente pode ver aqui colorida no valor de pH 4, uma neutra, na cor aqui amarela, de pH 7, e essa de cor azul, de pH 10, certo? Ou seja, com 3, você tem que usar sempre 3 valores conhecidos de soluções de pH para você calibrar perfeitamente o seu pH. Essa é a desvantagem de um pH-metro, né, usando o eletrodo para fazer as medidas. Uma outra coisa também é que quando se usa esses pH-metros com eletrodo de vidro, você tem que ter um certo cuidado, né? Dentro desse eletrodo, geralmente tem ali uma solução aquosa que tem que ser sempre conferida, ela não pode secar, porque senão ela acaba estragando esse eletrodo. O eletrodo também deve ser sempre guardado numa solução adequada, ele não fica seco, você tem que manter ele sempre molhado, né? Você também sempre tem que verificar o estado do diafragma. O diafragma é a ponta do pH-metro, é onde realmente ele mede, e você tem que estar sempre limpando ele adequadamente. Como a gente já viu, é um aparelho e que requer um certo cuidado. Essa é a desvantagem dos pH-metros de bancada usando eletrodo, né? A utilização do pH-metro, como a gente já viu, é para medir o pH de substâncias, que pode ser diversas, né? Para fazer essa medição, precisa mergulhar o eletrodo dentro dessa solução e depois ter o cuidado de lavar esse eletrodo antes de guardá-lo, porque senão ele pode ficar aí contaminado. Equipamentos usados no laboratório, para ilustrar aqui a nossa aula. Muito bem. Como vocês puderam ver, o pH-metro é um aparelho de bancada e ele dá uma medida direta do valor do pH. No entanto, você precisa de um conhecimento técnico, né, para estar operando este aparelho. Não é toda pessoa que teria facilidade de operar. Por isso, existem outras formas também de nós mensurarmos o valor de pH de uma substância. Uma outra forma é nós usarmos o que nós chamamos de indicadores colorímetros. Eles são mais fáceis de trabalhar, por quê? Porque qualquer pessoa pode usar, porque ele vai medir não o valor exato do pH, mas a condição do pH, ou seja, vai determinar se ele é ácido, se ele é neutro e se ele é básico. Então, como é feito isso? Os indicadores colorímetros, eles mudam de cor conforme a substância é ácida, neutra ou básica. Geralmente ele é de cor incolor ou transparente, e quando há uma mudança do pH,
ele vai mudar repentinamente de cor. Há várias formas de nós trabalharmos com os colorímetros. Então, vamos dar mais uma olhada nesse vídeo, que eu vou detalhar um pouco melhor com algumas imagens. Preste atenção. Muito bem. Vamos ver então a segunda forma de nós detectarmos e medirmos o pH de uma substância. Essa forma é uma forma mais simples e pode ser usado por qualquer pessoa. São produtos que nós chamamos de indicadores colorímetros, certo? O que são esses produtos? Nós vamos ver que são substâncias que indicam a presença de H+, ou OH- livres em determinadas soluções. Com a presença dessas moléculas, que vão indicar se uma solução é ácida, se for H+, e se for base, OH-. Esses colorímetros têm a seguinte característica: na presença desses íons, né, dessas moléculas, eles vão mudar de cor. Então, uma substância, por exemplo, que é incolor, na presença de uma solução ácida, ela pode ficar azul. Outra substância que também é incolor, na presença de uma solução básica, por exemplo, ela pode ficar vermelha. Então, a mudança repentina na cor dessa substância vai indicar se aquela solução ou aquela substância é ácida ou básica. Por isso que é chamada de indicadores colorímetros, porque elas vão mudar de cor conforme a acidez ou a basicidade dessa substância. Existem algumas substâncias que são usadas bastante em química, em laboratório químico, e são bastante conhecidas. Uma delas é a fenolftaleína. Essa é uma substância que ela vai mudar de cor na presença de um meio básico. Então, enquanto a solução for ácida ou neutra, essa substância ela vai estar ali no meio líquido e ela vai ficar totalmente transparente. No momento que a fenolftaleína encontrar um meio básico, né, ou alcalino, ou aquela substância ficar alcalina, ela vai mudar repentinamente de cor. De transparente, ela vai ficar totalmente vermelha, certo? A fenolftaleína, ela detecta a concentração de H+, certo? Então, enquanto tiver ali a H+ na substância, ou seja, ela vai estar ácida ou neutra, ela vai ter uma cor bem clara, rosa. Mas no momento que ela passar por uma solução básica, que ela diminuir o H+ e aumentar o OH-, ela vai ficar um rosa claro até um rosa escuro. A fenolftaleína tem uma companheira que faz o efeito contrário, né, que é também chamado de azul dimetila. Como a gente pode olhar aqui no gráfico, né, a gente vai ver essas duas substâncias aqui no vidro transparente. A fenolftaleína, provavelmente ela estará no meio ácido ou neutro. Ela vai estar totalmente transparente. Quando o meio fica básico ou alcalino, ela muda de cor para esse rosa vermelho intenso, né? Já o azul dimetila, ele também é transparente, mas agora no meio básico, certo? Ou alcalino. Quando o meio fica ácido, ele muda de cor e ele vai ter essa tonalidade azul escuro. Então você consegue detectar a acidez ou a basicidade da substância, porque esses produtos na substância eles vão mudar de cor, né? A gente pode olhar aí no gráfico que a mudança ela é clara e repentina também. Há um produto muito interessante que vale a pena a gente ver, que também é um indicador colorímetro, chamado benzoico e toluenosulfônico. Então vamos guardar esse nome: benzoico E maiúsculo mesmo, toluenosulfônico. Ele também é um indicador de pH, um colorímetro, que é usado em meio alcalino básico. Ele fica totalmente incolor nessa situação. Então, por exemplo, uma piscina, geralmente ela é básica, ela não é ácida, né?
dos produtos que se usam para limpar a piscina, para proteger a piscina de bactérias, de algas, para evitar a piscina ficar verde, são produtos que deixam a piscina básica, né, ou alcalina. Esse produto ele tem uma característica interessante. Se a piscina deixar de ser básica ou alcalina e ficar ácida, ela muda de cor repentinamente e ela vai dar um azul bem forte, certo? Então é um produto concentrado, vem numa bisnaga pequena e a gente compra em qualquer casa que vende também produtos de limpeza de piscina. Esse produto é muito interessante, porque usado na piscina, ele pode detectar uma situação até constrangedora. Por exemplo, nós sabemos que a urina ela é ácida. Então, se alguém entrar na piscina, né, e desavisadamente fizer xixi na piscina, a volta dessa pessoa vai ficar ácida por causa da urina. E como o benzóico e tolueno sulfônico ele detecta essa acidez, ele vai mudar de cor ali em volta da pessoa e vai indicar que alguém fez xixi na piscina, né? Isso constrange as pessoas e evita o xixi na piscina. Vamos ver um exemplo de um vídeo desse. Certo? Então, como a gente viu ali, né, o nadador desavisado, deitado ali, boiando na água, vamos ver que os amigos deles vão se separar dele. Quando percebe que a volta dele, né, a água muda repentinamente de cor para um azul intenso, o que indicou que ele estava ali fazendo xixi na piscina. Então, são produtos que mostram a variação do pH da substância e tem até uma utilidade doméstica aí para evitar os desavisados, certo? Muito bem, então essa é a função dos indicadores colorímetros. Ele consegue detectar o pH da substância e ele faz isso mudando de cor. Então qualquer pessoa consegue usá-lo, né, e entender o seu funcionamento, certo? Ok. Os indicadores de pH, os colorímetros, eles têm várias utilidades, né? A gente usa também no cotidiano, em exemplos aí até engraçados. Então vamos guardar isso. No entanto, esses produtos que nós citamos, eles são produtos químicos, sintéticos, comerciais, que foram sintetizados especialmente para trabalhar nessa função indicadora de pH. No entanto, existem alguns indicadores colorímetros que são naturais. Nós encontramos ele na natureza. Não sei se vocês lembram, né, do vídeo anterior, nós falamos da flor hortênsia. E essa flor tem essa particularidade, porque sendo da mesma espécie, as flores podem aparecer de cores diferentes. Uma mais clara, uma avermelhada, azul, amarela. E vimos que a cor da hortênsia, da flor da hortênsia, ela é determinada pela acidez do solo. Inclusive acontece, né, que na mesma planta você tem às vezes flores claras e flores escuras, porque a raiz da planta distribuída na terra, muitas vezes ela vai pegar ali o nutriente de lugares diferentes ali na mesma área e ela vai detectar acidez. Então aonde a seiva da planta chega ali até a flor, ela vai determinar a cor. Essa substância que nós vemos ali na flor é um colorímetro, indicador de pH natural. São as chamadas antocianinas. Essas antocianinas, elas estão em várias substâncias que a gente usa. Está na beterraba, está na uva, está em algumas folhas vermelhas e principalmente nas flores, que na verdade é o que vai determinar a cor da flor. E está ligado ao pH da terra. Nós vimos isso, certo? Então, olha que interessante. A gente pode usar esta substância natural para determinar o pH de uma determinada substância. Nós vamos usar hoje como exemplo o repolho roxo. Ele é uma das substâncias que tem em grande concentração essa substância, a antocianina. Guardem essa palavra, antocianina. Ele é um colorímetro
natural de pH. E nós vamos fazer agora uma experiência muito interessante que vocês podem fazer também na casa de vocês para determinar o pH de diversas substâncias. E para isso nós vamos usar o repolho roxo, esse mesmo que a gente encontra aí na quitanda, perto de vocês. Preste atenção nesse vídeo, especialmente gravado para isso. Dá uma olhada. Pois bem, então nós vamos ver como nós podemos criar um indicador colorímetro de pH usando produtos que nós conhecemos. Nós vamos usar o repolho roxo. E para isso nós vamos precisar de alguns produtos. Vamos lá. Vamos precisar panela, água sanitária, vinagre, álcool, copos, colher de pau, tábua para cortar e uma faca. E naturalmente o repolho roxo, limão e bicarbonato que nós vamos usar para medir o pH. Primeiramente eu preciso de um repolho roxo, desse que a gente costuma encontrar nas quitandas, né? E eu vou ter que cortar ele em pedaços menores, fatiando com uma faca, para facilitar o processo de extração da substância que nós vamos usar como indicador colorímetro de pH. Coloca tudo então dentro de uma panela. Vamos pegar essa panela, coloca ao fogo, um fogão a gás normal, e nós vamos colocar água. Nesse processo nós vamos ferver essa água para tirar a substância do repolho roxo. É bom deixar em fogo brando, para que não evapore muito a água. No processo de 20 minutos, nós já vamos ter uma quantidade boa da substância retirada do repolho roxo. Dá até um cheirinho bom. Bom, vamos esperar esfriar. Após esfriar a panela, nós vamos com uma colher segurando a parte do repolho roxo, nós vamos retirar o suco ou líquido que terá como resultado dessa fervura. Bom, agora com o suco do repolho roxo, eu vou medir o pH do limão, que é 2, vai indicar uma cor vermelha. Um pH um pouco mais alto, pH 3, vai ser um vermelho mais para violeta. O pH 7, que a água é violeta. pH de 6 a 8 vai ser um violeta mais claro. pH 12, veja que é bem claro, quase amarelo. E o pH de 8 a 11 é de cor azul. Está aí todas as faixas de cores medindo o pH com o repolho roxo. Vocês viram que legal? Então veja que a química, ela está bem pertinho de nós. A gente pode trabalhar com ela e descobrindo, né, as propriedades das substâncias, e hoje a gente destacando acerca do pH. Gostaram da explicação? Gostaram da experiência? Vocês podem fazer também na casa de vocês. Vão guardando todas essas informações que a gente vai cobrar no final deste vídeo. Muito bem, então nós vimos que nós podemos determinar o pH usando um equipamento chamado pHmetro, um aparelho eletrônico de bancada ou mesmo de mão, como nós vimos no exemplo. Nós também podemos determinar o pH usando os indicadores colorímetro, como o que nós vimos aí. Eles podem ser sintéticos, nos exemplos que nós vimos, como também podem ser naturais, como vimos aí no exemplo do repolho roxo. Muito bem, então ainda há uma terceira forma de nós medirmos o pH de uma substância. E essa forma é a mais simples que as outras, porque a gente usa um papel chamado papel indicador de pH. Esse papel indicador, ele é uma fita preparada para isso, aonde em várias áreas desse papel existem essas substâncias que nós vimos anteriormente, os chamados indicadores de pH colorímetro. E eles estão ali sobre o papel. Então quando você mergulha o papel ali na substância ou no produto que você quer determinar o pH, a cor desse papel vai mudar. E você compara a cor desse papel para a mudança com um padrão que você tem já na caixinha desse papel. Então você olha e já determina o pH é ácido, é básico, e o valor do pH é exatamente esse. Esse tipo de medição ele é usado muito em piscina. Quem tem piscina em casa precisa tratar a piscina, e a gente já viu que o pH é algo importante na água de uma piscina para mantê-la saudável. Ele mergulha ali aquela fita e compara ali com o padrão, e ele pode determinar a acidez
né, e o valor exato do pH da piscina. Então, muito útil e qualquer pessoa pode usar, talvez você já tenha usado também. Para a gente esclarecer melhor isso, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que vai mostrar o uso desse papel indicador. Para medir o pH com as fitas indicadoras, nós vamos usar o padrão que está na caixinha das fitas de pH. Os papéis indicadores são de várias formas e também tamanho. Para fazer essa medida, como a gente pode observar no vídeo, eu preciso mergulhar esse papel na solução e depois eu comparo com o padrão que está geralmente na embalagem. Eu vou pegar o pedaço dessa fita, que é a cor amarela. No momento que eu mergulho ela na solução, ela vai sair com uma cor predominante. Nesse caso, se eu comparar com o padrão, nós vamos ver que a cor vai estar próxima ali do pH 12, né? 12, 14. Então, nós medimos um pH bastante básico. Uma outra fita que nós usamos é essa que tem multicores. É a mais usada e a mais versátil. Ela tem um padrão, naturalmente, né? E ele tem 4 faixas de cor no papel de medição. Olhando aqui o exemplo, eu estou medindo uma solução ácida e uma solução alcalina. Vou usar o papel padrão e vou mergulhar ali na solução. É uma solução alcalina, olha lá. Agora usando o papel multicor, igualmente, ele muda de cor quando se mergulha na solução. E pela cor que fica o papel é que eu vou determinar o valor do pH. Geralmente eu uso uma pinça para fazer isso, para evitar colocar ali, né, a mão na solução, que pode ser ácido, prejudicial à saúde. Certo? Aí o exemplo, o padrão, certo? E também usando o padrão multicor. Nesse caso, o pH está em torno de 1 a 0, né? Um pH muito ácido, certo? Veja que a cor aqui no papel, ela vai identificar com a cor do padrão. Então, gostaram? Então a gente vê que a ciência é uma coisa bacana da gente estar vendo, aprendendo, né, vendo a substância, entendendo melhor como funcionam as coisas, e dessa forma a gente vai estar concluindo esse assunto de pH. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido algo novo e possa até mesmo ser útil aí na vida de vocês cotidiana. Agora, não esqueçam, para completar esta aula, esse estudo, vai estar disponível no site da escola a prova online, a prova número 3 sobre pH. Tá certo? Se você precisar, assista esse vídeo mais uma vez, anotem no caderno aquilo que vocês viram de importante e boa prova!